Assim como você deve cuidar sim da saúde da sua visão, você tem que cuidar também do seu peso, é isso mesmo. A população brasileira está sofrendo muito com a obesidade e para solucionar esse probleminha aí, muitas pessoas partem para a cirurgia bariátrica. Mas será que essa é a melhor opção? Você tem dúvidas sobre esse assunto? Olha, o nosso Facebook está aberto ao vivo agora para você mandar suas perguntinhas que o Dr. Glauco Afonso já está aqui com a gente e vai esclarecer tudo isso, né, Dr. Glauco? Seja bem-vindo ao Band Mulher. Oi, boa tarde. Muito boa tarde. A gente está falando aí sobre a obesidade que está aumentando absurdamente a cada ano, né, doutor? E a procura por cirurgia bariátrica também. Eu queria que você explicasse como é que funciona essa cirurgia bariátrica. Então, até foi comentado no começo do programa sobre a incidência de obesidade, né? Então, como você havia falado, em torno de 50% da população hoje está acima do peso. E a incidência de obesidade, ela é em torno, no nosso país e em Curitiba, em torno de mais ou menos 19% das pessoas têm obesidade. Então, quando uma pessoa está acima do peso, ela vai tentar vários tratamentos, como tratamentos clínicos, dietas, né? Muitas vezes medicamentos, fórmulas. E a partir do ponto que ela não tem sucesso com esses tratamentos medicamentosos, dietéticos, daí sim ela passa a pensar na cirurgia bariátrica. Tá? Então seria em últimos casos, o senhor diria assim, pessoas com obesidade grau 3. Isso. A indicação, ela não é a primeira opção, né? E existem os critérios para se realizar a cirurgia bariátrica, não é todo mundo que pode fazer. Como você falou, existe hoje em dia a graduação da obesidade, que ela é baseada no IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. E como que funciona isso, doutor? Então, o IMC, ele é o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Então, a pessoa que é mais alta, geralmente proporcionalmente vai ter um IMC menor do que a mesma pessoa com o mesmo peso com uma altura menor. Então, o IMC você calcula entre 30 e 35 é a obesidade grau 1, entre 35 e 40 é a obesidade grau 2, e acima de 40 é a obesidade grau 3 ou obesidade mórbida, né, como ficou conhecida. A cirurgia hoje ela pode ser realizada a partir do IMC 35, né? É analisado outros fatores, como a presença de doenças associadas, como pressão alta, diabetes, né? Mas a partir do IMC 35 é possível fazer a cirurgia. Ah, entendi. E quais seriam esses tipos de cirurgia bariátrica? A gente sabe que tem 3 tipos. As cirurgias hoje, a maior parte delas, elas são realizadas por vídeo, com aqueles furinhos pequenos. Sim. No sistema público ainda é realizado a cirurgia com corte, a cirurgia aberta, tá? Em relação às técnicas de cirurgia bariátrica, né, existem várias técnicas difundidas, né, no mundo, no Brasil, mas basicamente hoje são mais duas técnicas que são mais realizadas, tá? O senhor trouxe essas técnicas para demonstrar? Eu tenho uns moldes aí que a gente pode... Então vamos lá que a gente vai conferir agora, lá com o Dr. Glauco. Vem para cá, doutor. Explica pra gente esses tipos, então. Tá. Então, inicialmente... esse aqui é um molde, né? Eu vou mostrar para vocês, de um estômago, tá? A cirurgia hoje mais realizada no Brasil chama-se bypass gástrico. É uma cirurgia que consiste em 2 partes. A primeira parte é diminuir o tamanho do estômago e a segunda parte é fazer um desvio intestinal. Então, como que é essa cirurgia? Imagina que você tem aqui o estômago, aqui você tem a continuação que é o intestino fino, o intestino delgado. Então, a primeira parte da cirurgia é você diminuir o tamanho do estômago, tá? Sim. Esse restante do estômago aqui, ele vai continuar lá dentro do abdômen, lá dentro da barriga. Vou pedir tua ajuda. Você segura aqui para mim. Pode deixar. Aqui embaixo, aqui em cima. Os dois, aqui. faz favor. Tá. A segunda parte da cirurgia, após ser diminuído o tamanho do estômago, veja o tamanho do estômago, ele vai ficar desse tamanho, pequeno. É feito um desvio intestinal. Então, imagina que isso aqui seja o intestino, ele é cortado aqui nessa região, não é retirado nada. Essa parte aqui é juntada aqui. É colocada aqui, ali, o intestino encaixada. Sobe e essa é juntada aqui. Então ele faz esse desvio mesmo, muda totalmente a estrutura. Se a gente imaginar, o alimento desceria por aqui, passaria por esse estômago novo pequeno e cairia numa parte mais adiantada do intestino.
as secreções que vêm do resto do estômago, do fígado e do pâncreas, que vêm por essa região, vão se juntar aqui com o alimento. Então, é como se a digestão começasse somente aqui embaixo. E o que isso pode ser prejudicial, doutor? O que isso depois pode agravar para a pessoa? Veja, a cirurgia, quando bem indicada, tendo tudo certinho, ela vai trazer benefícios, né? Então, a cirurgia, ela implica em você ter que usar algumas vitaminas após a cirurgia. Mas eu não acredito isso como uma coisa prejudicial, é uma coisa benéfica, porque muitas vezes a pessoa vai ter diabetes, pressão alta, ela vai se livrar dessas doenças, né? E em compensação vai usar algumas vitaminas. Que estão associadas à obesidade, a gente sabe. Perfeito. Falando nisso, a gente tem que fazer uma avaliação desse indivíduo antes dele se submeter a essa cirurgia. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa avaliação também, que envolve a psicológica. A cirurgia, para ela ser realizada, são necessários fazer vários exames e também algumas avaliações, como, por exemplo, nutricionista, psicólogo, endocrinologista, cardiologista. Então, a nutricionista vai ensinar como que é a dieta após a cirurgia, a psicóloga vai ver se a pessoa está bem preparada emocionalmente para fazer a cirurgia. Tá? Então, nesses casos... todo esse processo ele demora um pouco, não é um processo imediato, e isso é bom para a pessoa amadurecer a ideia da cirurgia e ter certeza do que ela realmente quer. Agora, doutor, quando a pessoa está obesa, como a gente está falando, ela tem vários problemas associados, diabetes, colesterol, hipertensão, tudo isso. E se é diagnosticado isso no exame, ela pode mesmo assim se submeter a um processo cirúrgico como esse que é tão extenso, é tão grande, né? Na verdade, quando a pessoa tem a presença de diabetes, pressão alta, reforça ainda mais a indicação da cirurgia, tá? Não é o contrário que ela não pode fazer, reforça. Vou te dar um exemplo do diabetes. Hoje, a chance de você controlar o diabetes com a cirurgia, conforme a técnica utilizada, conforme também os exames, os casos, chega até a 86%. Então, aquela pessoa que é diabética, conforme o caso, pode fazer a cirurgia e ficar com a doença controlada, né? Sem usar mais medicamento para o diabetes. Então, tá certo, ela pode fazer a cirurgia. Pode fazer. E, doutor, a partir de que idade que a gente pode indicar essa cirurgia? Porque a gente sabe que existe já obesidade infantil na adolescência. Então, de que idade a gente pode encaminhar esse paciente? Hoje em dia, antigamente existia um limite de idade, entre 18 e 65 anos. Hoje em dia não existe mais. A partir de 16 anos pode ser realizado e não existe mais o limite superior. Particularmente eu acho que entre 16 e 18 anos tem que se tomar muito cuidado para ver se o adolescente tem maturidade, né, e emocional para fazer a cirurgia. Você acha que o principal risco, então, seria o fator emocional? Não o fator emocional, mas a pessoa, quando vai fazer a cirurgia, ela tem que estar bem preparada, ela tem que entender que aquilo é uma mudança de vida. Ela não pode querer fazer a cirurgia e continuar comendo que nem ela comia antes. O objetivo da cirurgia é fazer com que o paciente perca peso e que tenha uma mudança de hábitos, tanto do ponto de vista dietético, como também comportamental, que ele introduza a atividade física à sua rotina. Então, primeiro tem que tentar emagrecer com outros métodos, outras formas preventivas, para depois submeter uma cirurgia dessa no caso de crianças, adolescentes? Adolescentes, né? Com certeza, com certeza. Então, ó, a gente tem algumas perguntinhas aqui em relação a hábitos de vida e aparência física. É muito grande depois que você submete essa cirurgia. Doutor, como é que fica isso? Não, a qualidade de vida após a cirurgia, ela é ótima, ela é excelente. A pessoa consegue ter um bom convívio social, ela vai comer uma quantidade menor, mas ela vai viver normalmente. Ela não vai poder comer o que ela comia antes, o volume, mas ela vai se sentir satisfeita com o que ela come. Tá, tem algumas perguntinhas das pessoas que perguntaram. Mulheres conseguem engravidar normalmente após a cirurgia? Com certeza. O único detalhe é que após a cirurgia, a pessoa tem que esperar em torno de 1 ano e meio para engravidar, tá? Porque a tendência é estabilizar o peso em torno de 1 ano, ou seja, para ela engravidar ela tem que estar com o peso estável, né? E não estar perdendo mais peso. Daí não teria nenhum problema a gestação. Inclusive, é muito mais saudável ela engravidar num peso adequado, né, mais magra, do que num peso elevado. Não vai estar prejudicando a saúde dela, não é mesmo? Cirurgia plástica, doutor, depois de quanto tempo que pode ser feita? Isso é uma pergunta muito frequente. As mulheres sempre querem saber da cirurgia plástica. Pois é. Depois também de 1 ano e meio, depois da cirurgia bariátrica, pode ser realizada a cirurgia plástica, tá? Então, após estabilizar o peso, ela pode fazer. Nem todo mundo que faz bariátrica precisa fazer plástica. Isso vai depender de cada paciente.
Tá, pra gente finalizar agora, só os principais cuidados que a pessoa tem que ter após um processo cirúrgico como esse. Após a cirurgia, ela tem que seguir as orientações sempre de imediato do seu médico, né? Fazer a dieta bem certinha, e ela entender que aquilo é uma mudança de vida, uma mudança de hábito, é uma nova oportunidade que ela está tendo para ficar magra, e ela não pode desperdiçar aquilo. Então é muito importante manter o acompanhamento com o médico, com a nutricionista, com o psicóloga, para que ela consiga manter o peso para sempre, né, e que não volte a reganhar peso no futuro. Ótimo. Doutor Glauco, obrigada por ter esclarecido todas as dúvidas aqui pra gente. Gente, agora vem pra cá, vou fazer um intervalinho. Olha, no próximo bloco você vai conhecer o aplicativo que promete facilitar a vida dos vegetarianos. E ó, tem mais dica de maquiagem aqui no estúdio, hein? Com o pessoal do Estúdio CWB. Essa você não pode perder. Eu te espero em um minutinho.